E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesias de Deus. Quem fala com vocês é o Igor e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Gente, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje o nosso tema ele está focado em Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele vai falar sobre o que? Criação. É parte 1, porque é um tema tão bacana de se falar e tem tanta coisa que eu achei melhor fazer dois vídeos, o parte 1 e parte 2. Parte 2, não sei quando que vai sair, eu sei que o parte 1 hoje tá saindo hoje, dia, não sei que dia hoje, mas acho que tá saindo. Bom, o dia que vocês estão assistindo, tá? Eu tô conseguindo colocar um vídeo por dia, tô achando muito bom, mas eu acho que o parte 2 vai demorar um pouquinho, porque é um assunto bem assim, não é que é um assunto delicado, é um assunto bem difícil que eu tenho que ir atrás, tem coisa que eu não sei, eu sei o básico, eu não posso fazer só o básico pra vocês, tem que trazer mais coisa, né? Então vamos lá. O Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. E o Pentateuco é a Torá. É a Bíblia dos judeus. Se chama Torá. E nela tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, quem escreveu foi Moisés. E eles, judeus, guardam até hoje como a lei deles e estão todos os rituais, todas as regras que Deus colocou para o povo, no caso os judeus, tá bom? Lá no Antigo Testamento. Então a gente vai aprender a história desse povo, que é o povo de Deus. Todos nós somos o povo de Deus, mas eles são a nação eleita que Deus escolheu para através da vida deles trabalhar nessa terra, tá bom? Então isso é o Pentateuco. Quem escreveu? Moisés, tá? Depois eu faço um vídeo para explicar para vocês e provar que foi Moisés, que tentar provar, né? Porque eu vi passagens na Bíblia que realmente falam de Moisés e sendo o escritor do Pentateuco. Em um próximo vídeo, eu faço explicando direitinho isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pegando até com a Bíblia aberta aqui, vai aparecer na tela algumas imagens e versículos para vocês estarem vendo referente à criação. Então vamos lá, Deus estava lá no universo, tá? No universo, né? E aí ele decidiu criar a Terra. No caso, o nosso planeta. E a Bíblia fala assim, no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a primeira coisa que Deus fez foi criar tudo, ele criou tudo, pra gente saber, tá falando que criou tudo. E a terra era sem forma e vazia, porque era escuro, a terra era tudo escura, não tinha luz, e fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, significa que a terra era uma bola de água. Tanto que depois, mais pra frente, Deus cria o céu e cria a terra. Porque só existia água, era uma bolota de água a terra, imaginem. Uma bola de água a terra, era só isso. E aí Deus foi e cria, faz o que? Ele fala o que? Primeiro, haja luz. E houve luz. Quando Deus cria a luz, ele faz a separação entre as trevas e a luz. Logo em seguida, Deus ele faz uma... Como eu posso falar para vocês? Ele faz a separação da água. Ele pega o nível da água, diminui e faz o céu, certo? Logo depois que Deus cria o céu, ele diminui mais ainda o nível da água para poder sair a porção seca. Como diz aqui que ele pede para que a porção seca, no caso, saia. E junto com isso daqui, ele criou águas e águas, rios, mares, lagos, porque ele juntou certos tipos de água. E aí Deus vai criando, né? Deixa eu ver aqui a próxima parte para vocês. E aí, vamos lá. Deus já criou. Criou o céu, criou a terra, a água, ele diminuiu o nível. E aí ele começa a criar as ervas, certo? Então ele começa a criar as plantas, ele começa a criar as árvores, ele vai criando os frutos e tudo mais. E começa a fazer por espécies, tempos e períodos, certo? Lembrando bem, logo mais para frente, o que o Senhor faz? Ele cria o sol, a lua, as estrelas e ele cria a rotação da Terra. Lógico, não tinha nada para a Terra rodar em volta. Por que Deus ele faz separação do dia e da noite? Por exemplo, aqui no Brasil, se Deus não tivesse feito a separação do dia e da noite, de um lado ia ser só dia e do outro ia ser só noite. Então não teria dia e noite. No caso foi diferente. No caso, Deus criou a rotação, porque para ele criar dia e noite,
uma parte vai ter que intercalar, porque se tem que ter dia e noite, o mesmo país tem que ir rodando em volta do Sol. Entenderam? Então, nesse momento, Deus cria o que? A rotação da Terra. Ele fala das épocas, dos anos, ele cria as estrelas, os fenômenos estelares para nosso uso, para a gente saber coisas devidas temporadas. Ah, aconteceu isso, quer dizer que é isso, isso, aquilo. Ele cria o Sol, que é para governar o dia, que é o luminar maior, e a Lua, que é o luminar menor, ele cria para governar a noite, separação do dia e da noite. Logo mais para frente, está tudo formado. A gente tem o céu, tem a terra, tem as águas, tem a rotação, tem planta, tem fruta, tem de tudo. E o engraçado é que nesse tempo não tinha ninguém para lavrar a terra, para cuidar da terra, e não tinha ninguém para, como eu posso dizer, não chovia, quer dizer, não chovia. Naquela época nunca choveu, tá? Nunca choveu antes de Noé, nunca choveu na terra. O que acontecia? Saía um vapor do chão e esse vapor ele ia molhando as plantas, mas nunca tinha chovido na terra. O fenômeno de evaporação provavelmente não existia, ou existia da forma que o Senhor tinha criado. E aí Deus vai criando e ele fala o que? Agora vamos criar seres para habitar. E aí Deus cria o quê? Cria os peixes, cria os animais marinhos, e aí Deus ele cria as aves. E aí ele abençoa. Ele fala, multiplicai. Ele fala, vão, se procriem, façam filhos e mais filhos e encham a terra. E ele vai criando os peixes, ele cria as aves. Depois, em seguida, Deus ele cria o quê? Ele cria os animais terrestres, ele cria as bestas feras, ele cria os animais selvagens, os domésticos, o gato, o cachorro, cria os gados também. Ele vai criando todos esses animais. E o engraçado é que os animais no Jardim do Éden, eles não comiam carne, tá? Não, deixa eu pegar aqui o versículo. O versículo está bem perto aqui. Aqui, no versículo 30, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 30, vai estar falando o seguinte: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. Ou seja, tanto os seres humanos quanto os animais, todos comiam plantas. Não existia esse negócio do leão ser carnívoro. Não, leão não era carnívoro. Se a gente analisar desse modo, o leão nunca foi carnívoro naquela época. O leão ele era vegetariano, todos os carnívoros eram vegetarianos, não existia carnívoro. Não existia mortes no Jardim do Éden. Nunca se havia derramado sangue no Jardim do Éden. O primeiro sangue derramado na Bíblia é de Abel, quando Caim, o seu irmão, mata ele. E aí o sangue dele contamina a terra. Isso a gente vai entender mais pra frente por quê. Não uma questão de contaminação física, mas uma contaminação espiritual. E vocês vão entender uns vídeos mais pra frente eu vou fazer. Tá bom? Então foi mais ou menos isso a criação. Mais ou menos foi isso a criação, tá? Uma curiosidade, o capítulo 1 de Gênesis, ele é um resumo da criação. E a partir do capítulo 2 de Gênesis é que a gente vai detalhar a criação do homem, tá bom? Porque se você continuar lendo o capítulo 1 de Gênesis, vai ter um subtítulo preto, assim, que vai estar com negrito, vai estar escrito a criação dos seres viventes. E lá embaixo vai estar falando que no versículo 26, gente. Versículo 26 diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, réptil que se move na terra. Vocês perceberam uma coisa? O que mostra que o ser humano é mais especial para Deus do que os outros feitos dele na terra é porque o ser humano foi criado diferente de todos os outros seres. Duas coisas que o ser humano tem, que por exemplo o animal não tem. O animal não foi feito à imagem de Deus, o ser humano foi feito. O animal foi feito de palavras, nós fomos feitos de atitudes. E vocês vão ver isso. Deus ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. Certo? Mas espera aí, Deus estava sozinho. Com quem que foi que Deus falou isso? Porque você falar façamos uma parede.
Eu estou falando com quem? Comigo mesmo? Não, eu estou falando com alguém. Uma ou duas pessoas tão perto de mim. Quais eram os três poderes que existiam no céu? Que existem? Pai, Filho e Espírito Santo. São os três poderes do céu. Então, eu acredito vendo desse modo que Deus falou, olha, Filho, Jesus, olha, Espírito Santo, vamos formar o homem à nossa imagem. Deus não precisava da ajuda deles para poder criar. Ele estava criando tudo apenas de falar. Mas ele queria ter o prazer de, junto com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, os três juntos formarem o ser humano. Porque Deus tinha feito tudo isso e ele queria alguém para governar. Ele queria alguém para comandar. Ele falou, eu criei a terra, mas eu queria que alguém comandasse a terra. Queria que alguém governasse a terra. Então vamos criar um ser que seja a nossa imagem e semelhança. Imagem, aspecto físico. Peraí, então Deus é como a gente? Sim. Se a Bíblia está falando que somos feitos à imagem, significa que nossa imagem, nosso jeito, dedos, Deus é assim. A diferença é que Deus não é carne. A diferença é essa. E Deus também não tem sexo. Ele é um ser. Certo? Não tem um distinto, macho, fêmea, não. Porque não tem esse negócio de procriação no céu. Entenderam? Então, o ser humano tem esse diferencial. Porque o ser humano ele não foi feito apenas de palavras. De haja. Deus podia falar haja ser humano. O ser humano não podia. Mas não, ele falou... Façamos, tipo, vamos botar a mão na massa e vamos fazer o ser humano. Por isso que Deus ama a gente tanto, porque a gente não foi feito apenas de palavras. A gente foi feito de uma atitude de Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Semelhança no sentido de pensar, no sentido de tomar decisões, no sentido de ter sentimentos. São essas semelhanças que nós temos de Deus. Por isso que Deus nos ama tanto, porque somos a imagem e semelhança dele, certo? E Deus colocou o ser humano para dominar toda a terra. E ele cria o homem, cria a mulher. E aqui ele fala que ele abençoa, macho e fêmea os criou. Abençoe, vão e dominem sobre tudo. Deus dando autoridade para eles para dominar sobre todas as coisas. Certo? Só que detalhes da criação do homem, da convivência do homem com Deus, como era o relacionamento e a queda do homem, será no próximo vídeo, que eu vou estudar mais. E vamos falar de um ser também que está incluído nessa história, né? Os diabos, Satanás. Mas peraí, Igor, quem é diabo? Quem é Satanás? Quem é inimigo de Deus? É as forças do mal? Mas como é que essas forças do mal existiu? Como é que é esse negócio? Eu não entendo. Isso aí vocês vão saber no próximo vídeo, eu vou explicar detalhadamente para vocês, tá bom? Mas é mais ou menos isso. O primeiro capítulo resume a criação do homem. E o segundo capítulo tem como subtítulo a formação do Jardim do Éden. E depois fala como Deus criou a maravilhosa, porque mulher é algo maravilhoso criado por Deus. Como Deus criou a mulher. Isso tudo vai ser no próximo vídeo que vocês vão estar vendo, tá bom? E fica aí, se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tem opiniões, sugestões, deixe nos comentários. Gostou, deixe o seu gostei. Compartilhe com seus amigos. O canal está crescendo muito, está tendo muita view. Gente inscrita, eu estou ficando muito feliz. Graças a Deus, tá? Então eu peço que vocês ajudem fazendo esse compartilhamento, vocês vão fazer o canal crescer. Vocês viram que hoje o cenário mudou, tô aqui, no caso, antes eu estava gravando no meu quarto, agora eu tô gravando na sala. A gente teve algumas mudanças de edição aí que ficou legal, ficou bonito, graças a Deus, para poder ajudar vocês a entender melhor. Certo, gente? Então que a paz do Senhor seja com todos vosco e que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia, uma tarde.